Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Esperando Salvador. Meu nome é Antônio Alves e hoje nós vamos para a nossa EBD online, né? Na verdade é um resumo, né, que a gente vai fazer da aula de hoje. E a nossa lição de hoje é a lição de número 9, que tem por tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Aí está aqui Mateus 6, do 5 ao 18. A primeira parte, o primeiro bloco fala sobre oração e o segundo sobre o jejum, né? Do 5 até o 13 vai falar de oração. Diz assim, antes disso, peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, esteja aí conosco, ajude no nosso canal. E quando vocês orarem, diz assim, versículo 5: Não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você está precisando antes mesmo de pedir. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Esse é o bloco que fala sobre oração. Nós vamos tratar primeiro aqui do assunto de oração. Sabemos que oração ela é uma conversa, um diálogo da alma com Deus, né? E a oração ela é algo assim universal, né? Por quê? Porque a maioria das religiões, ou podemos dizer todas as religiões, quase todas, fazem as suas orações, né? Tem o seu jeito de orar, tem a sua forma de se comunicar com a sua divindade. Só que aqui nós estamos tratando de Deus, da oração dirigida a Deus. Essa é a diferença, porque qualquer divindade, qualquer ser que é adorado, ele, as pessoas se comunicam também com orações, fazendo as suas orações. Só que essa oração que nós estamos estudando aqui é uma oração dirigida ao Senhor, né? E aí nós vemos que Jesus aqui não está combatendo a prática de alguém orar em voz alta ou em público, até porque nós vemos vários episódios aqui em que Jesus fez oração em público. Nós vemos aqui também em 1 Timóteo 2,8, oração em público. Só que tem uma diferença, Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Vamos ler aqui só um texto para a gente confirmar o que estamos falando dentro da palavra. Lucas 10, 21 diz assim, Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e ocultaste e revelaste aos pequeninos. Sim, pois, Pai, assim foi o teu agrado. Ou seja, Jesus aqui estava fazendo uma oração em público, né? Em tantos outros, aquela que ele pega lá o pão para multiplicar, né? Em João que diz: Senhor, graças te dou, ó Pai, né?
Então, nós entendemos uma coisa, que Jesus aqui, de forma alguma, no capítulo 6 do 5 ao 14, ao 15, Jesus não está reprovando, não está condenando quem ora em voz alta, quem ora em público. Né? Mas aí, por que ele diz, não faça como os hipócritas que oram nas praças? O que Jesus está condenando aqui, a reprovação de Jesus aqui, o que ele não aceita é a oração para se exibir, aquela oração exibicionista em que a pessoa às vezes quer fazer, não porque parte do coração, mas quer orar em público para impressionar as pessoas com uma espiritualidade ou que ele tem poder na oração. Né? Tem pessoas que fazem isso, e é verdade, por isso que Jesus está combatendo. E está chamando de hipócrita, de fingido, né? Porque é algo que não vem muitas vezes do coração. Mas isso não podemos generalizar, porque tem pessoas que fazem orações assim, mas que também essas orações partem do seu coração. Agora, quando tem aqueles exageros também, já passando do limite, Jesus está dizendo que isso aqui é reprovado, é ilícito. Para ele não funciona, não é uma oração que chega a Deus. Nós vemos que a oração em público, ela tem que ser uma oração rápida, curta, bem curta e objetiva no ponto. Vê que Jesus tem um objetivo na oração, ele rapidamente encerra, não é aquela coisa prolongada, demorada, porque isso aí já é para você fazer sozinho, né? É o que Jesus ensina, que é orar, entra no teu quarto, o eu particular, o teu quarto. O quarto no grego é tameion, ou seja, era uma espécie de dispensa ou um local do tesouro, de guardar um tesouro, onde só o dono da casa, só aquela pessoa que era dono daquela riqueza, ele tinha acesso. Então Jesus está mandando, vai lá ao quarto do tesouro, vai lá ao tameion, né? Entra pro teu quarto, fecha a tua porta. Ele diz, e o teu pai que te vê em secreto, lá te recompensará. Então essas orações, elas são feitas assim, dessa forma, aquela oração pessoal, que é aquele momento que você precisa com Deus, não aquele negócio de estar se exibindo. A prática do exibicionismo aqui é que Jesus está lançando por terra. Jesus está lançando por terra a oração que vem cheia de orgulho, cheia de eu, só para se exibir, né? Para mostrar uma espiritualidade para as pessoas que muitas vezes aquela pessoa não tem. Muitas vezes alguém chega e diz, mas aí vai contar o modelo de oração, contar a disciplina dele, né? Como é que diz? A sua rotina de oração, né? Ela dizendo, olha, eu oro tantas horas, eu faço, eu me acordo de madrugada, eu vou orar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu digo isso na oração, eu falo assim com Deus e tal. Essas coisas é desnecessária, sabe? Não é isso que Jesus quer, nós impressionarmos ele ou usarmos só palavras bonitas. Me diga uma coisa, se a oração, raciocine comigo, se a oração é um diálogo da alma com Deus, é você conversando com Deus, é comunhão com Deus, e no meio dessa comunhão, você acha que Deus aceita mentira, aceita fingimento? Aceita eu começar a falar palavras bonitas para impressionar quem está ao meu redor. Olha como ele ora bem, como ele ora bonito e a oração dele é forte, tem poder. E eu orar dessa forma, né, me exibindo, trazendo palavras bonitas, mas que essas palavras nenhuma vem do meu coração, que essas palavras são só para aparecer, só para mostrar para os outros, fulano de tal ora muito, que eu já tenho visto. Eu tenho visto muitas pessoas que se prendem a isso. Dizer, ó, fulano de tal ora muito. E eu conheço pessoas, irmão, na minha família, que travou de um jeito que não tem nem coragem de orar. Por conta que alguém diz, você ora feio, você não sabe falar muita coisa, né? Só por isso. Veja como isso é maléfico, né? Porque é uma oração, primeiro, que Deus não aceita, que não passa nem do teto. É oração cheia de orgulho, oração com o coração cheio de rancor, oração para se exibir, oração para desfazer, destratar os outros. Então, muitas vezes até pedindo vingança, desejando mal dos outros. Essa, esse tipo de oração
Não passa. E Jesus disse, não fazeis vãs repetições. O que é as vãs repetições aqui? Na oração a gente sempre repete algumas palavras, mas Jesus não está só condenando isso, esse excesso, desde que ele seja vindo do coração, da alma. Mas há muito falar aqui que Jesus está condenando, ele diz, é como os pagãos faziam, como? As orações das religiões pagãs que fica repetindo, 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 como se fosse um mantra para poder acontecer aquilo, ter um efeito. Não, não tem, não é assim que acontece. Porque tudo está numa vida transformada. Você tem que ter um coração limpo, uma vida transformada. E orando assim, Deus vai e atende. Em João 15,5, Jesus disse que João 15,5 é 15,7, se eu não me engano. Não acredito que é João 15. Em João 15, onde Jesus disse: Pedirei tudo se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres nas minhas palavras, estiveres em mim, Jesus disse: Pedirei o que quiseres e vos será feito. Se vocês permanecerem, João 15,7, em mim as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Esse pedirão o que quiserem e vos será concedido aqui não é tudo, sabe? Não é tudo. Aí você diz, mas aí não está dizendo que é tudo. Não, não é tudo o que eu quero, mas é tudo que eu pedi em oração, que glorifique e exalte o nome do Senhor, que sirva para exaltar e revelar a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Se não for assim, a vontade de Deus não é realizada, né? Não é feita por conta disso. E a oração ela tem forma de confissão, de súplica. Nós vemos lá em Daniel 6,10, quando a Bíblia diz que ele orava, oração em ação de graça. Nós vemos lá a oração em que ele está com as portas lá voltadas para Jerusalém, que isso aí já está lá em 2 Crônicas 6, 39, 38, 39, que Salomão já tem pedido isso a Deus: Senhor, se por acaso esse povo errar e eles forem para um cativo, foram levados a cativo, que onde eles estiverem com as portas voltadas para cá, e eles. Então ele está fazendo aqui um pedido a Deus. Oração de súplica, tem aquela oração de intercessão que a gente ora pelos outros, né? E tem a ações de graça. O importante é que a oração ela tem que ser, a oração a Deus ela tem que ser direcionada a Ele. Não tem que ser só uma coisa que eu quero, do jeito que eu quero, né? Não tem que tem que sair de um coração purificado. Salmo 66, o verso 18, o salmista diz que se não houver verdade, se a oração dele não houver verdade, ela não chega até Deus. Deus não atende. Salmo 66 e o verso 18 diz assim: Se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se um coração sujo, imundo, cheio de pecado, que não foi transformado, a oração ele pode ter muitas palavras bonitas, mas Jesus disse: tem que estar em mim. E aí, então, e as minhas palavras em vós, ou seja, a palavra, a transformação. E aí pedireis o que quiseres, né? A oração é um fenômeno, né? Como eu disse, religioso, né? Todas as religiões oram. E a oração que Deus aceita é a que de quem nasceu de novo, né? E na oração ela vem a súplica, né? A confissão, né? Confissão de pecado, de iniquidade, né? Pecado é errar o alvo, né? Iniquidade é algo maléfico dentro do coração do homem. E a oração tem que ter fé, né? Tem que ter a palavra de Deus no coração. Veja como uma coisa depende da outra. A gente tem que ter a palavra para aprender a orar corretamente e a gente tem que orar para entender a palavra. Olha que coisa linda. É uma coisa ligada à outra, né? E a oração, como falei, pedireis tudo o que quiser, né? É aquela oração que prioriza o reino de Deus, né? Tudo que for a vontade dele. Na oração tem que ter disposição para perdoar também, um coração disposto a perdoar, porque Jesus diz aqui: se vocês perdoarem, serão perdoados, né? Se vocês não perdoarem, também não serão perdoados. E eu acho que só isso sobre oração.
a oração as vãs repetições, né? Repetindo, 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 repetindo. Essas vãs repetições, as pessoas acham que falando a mesma coisa, repetindo, repetindo, era como se acontecesse, né? Onde nós vemos esse exemplo? Nós vemos esse exemplo aqui lá em 1 Reis 18, 26 ao 29, onde os profetas de Baal se desesperaram, chamaram por Baal, e Baal não vinha. E o que eles fizeram? Ficavam lá repetindo, né, falando a mesma coisa, rodando e tal. Então, esse é um tipo de culto e de oração que não é direcionado a Deus, porque Deus não é surdo, não é cego, não precisa desses alardes, né? A oração tem que ter fé, tem que ter. Apenas nós entendemos aqui, é preciso um coração purificado, né? E não uma espiritualidade falsa ou exibir alguma coisa. E aí não vai adiantar nada se não tiver um coração transformado. Pode ficar repetindo, 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 repetindo a mesma coisa, nada acontece. Foi o que aconteceu com o povo. E jejum. No versículo em diante, do 16 ao 18, diz assim: ó, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. Seu pai que vem em secreto o recompensará, né? Então Jesus está dizendo, teu pai que vê em secreto, ele recompensará. Primeiro nós aprendemos que a oração, Deus não aceita a oração que é feita só para se exibir. E tem regra para orar? Não tem. A postura correta? Não tem. É claro que de joelho mostra um quebrantamento, uma rendição, né? Algo assim mais quebrantado, né? Mas se você tem pessoas que não podem ficar de joelho, tem problema de joelho, não vai ter problema nenhum se ele ficar sentado ou em pé, ou seja lá de que forma for. Mas o importante é ter um coração limpo para a oração chegar a Deus. E o jejum também é do mesmo jeito, porque isso aqui não tem regra, essas coisas não tem regra. Não tem regra que eu diga no sentido assim de, só serve se eu fizer assim, só serve se eu disser a palavra tal, só serve se eu jejuar tantos dias. Você pode jejuar 40, 50 dias, um mês, 2 meses, não adianta nada se esse jejum não for direcionado ao Senhor. A prática do jejum também ela é universal, né? Porque ela era feita, né? A gente via, tem aquele jejum universal. Ela era feita por equilíbrio do corpo, né? Hoje em dia não tem um jejum, a gente não vê muito, né? O jejum intermitente que as pessoas fazem como dieta para se equilibrar, para se educar, né? Para não comer tudo que não deve, para cuidar da sua saúde. Só que o jejum, aí tinha o jejum nacional, né? Que a gente vê, um quebrantamento, né? O Yom Kippur, a humilhação, né? Os judeus faziam, confissão e quebrantamento. E nós vemos também que o jejum é uma dependência de Deus, né? Uma dependência divina. E as pessoas precisando de um direcionamento. Lá em Atos 14, 23, nós vemos que eles estavam orando e jejuando. Então essas duas coisas juntas são duas armas poderosas, né? E Jesus estava combatendo nos dias dele pelo seguinte. No Antigo Testamento as pessoas jejuavam quando estavam de luto, quando estavam tristes, e aí se lamentavam, rasgavam suas vestes, alguns raspavam a cabeça, outros vestiam de pano de saco, jogavam cinza e faziam jejum, né? Lamentando, buscando se humilhar, uma humilhação, mas é aquela humilhação que você via que a pessoa estava arrasada, tanto de aparência, né, como de espírito. E esse era o jejum que os hipócritas no dia de Jesus ainda estavam querendo fazer aparecer, mostrar aquela espiritualidade que era mais que os outros, mas chegava lá com aquela cara de tristeza, sem graça, sem ânimo, a sua aparência destruída, porque estavam jejuando, né? Então, esse jejum
não era um jejum que Jesus aprovava. Que o propósito do jejum é uma humilhação e um quebrantamento pessoal. Mas Jesus tirou essa carga pesada, esse fardo, que era o jejum do Antigo Testamento. Pelo contrário, que ele diz, ó, não fique destruído assim, não fique com a cara arrasada. Pelo contrário, é para você estar alegre, com um semblante alegre, cabelo arrumado, rosto lavado, tudo, feita a sua higiene pessoal e não demonstrar isso para ninguém. Ah, meu Deus, a pessoa tá todo com a vista quebrada, aquele semblante esquisito, e alguém chega e pergunta: por que você tá assim? Não, eu tô. É que eu tô jejuando. Não, isso não é um jejum que Deus aceita. Não vai servir para nada, né? Porque o objetivo dele, aliado com a oração, ele controla, né? Serve de controle e nós aprendemos a lidar com o que Deus nos deu, nos deu a nós, colocou em nós e deu para nós fazer para o seu reino. E ele também, nós mostramos para a carne que ela não tem poder, você vai vencendo a carne, né? E Jesus fala muito sobre isso, reprovando aqui, que eles faziam com seu rosto desfigurado. Para quê? Só para mostrar que estava fazendo. Então, o jejum aqui que Jesus está reprovando é o mesmo jeito da oração, é a mesma coisa. É aqueles que é para somente para se exibir, né? Jesus disse para os discípulos que só sair com jejum e oração, né? Então, o jejum não era para isso, não era para expulsar demônio, mas isso aqui era porque o ego deles estava inflado, porque antes eles tinham expulsado demônio. Então eles estavam se achando tal, sabe? Estavam se achando um super-homem. Aí quando ele chega para Jesus, aí não consegue, aí Jesus diz: essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, primeiro vocês têm que se humilhar, tirar essa rapina aí do coração de vocês. E através do jejum e da oração vocês vão conseguir, ó, murchar o ego de vocês que está inflado, secar. E então, com um espírito de humildade, um espírito humilde e quebrantado, vocês vão lá e expulsam. Porque nós expulsamos na autoridade do nome de Cristo. Né? Nós vencemos ele pela vitória do Calvário e não por jejum e oração. Jejum e oração serve para nos quebrantar, né? Serve para nós reconhecermos nosso lugar. Tanto que Jesus está dizendo. E outra, não tem regras no sentido de que você não pode ser forçado ou não pode ter um cronograma assim estabelecido por uma denominação. Ó, tem que ser tantos dias assim, assim. É você quem escolhe o dia que quer fazer, o horário que quer fazer com, né? Então, é que Jesus disse: quando tu jejuares, quando jejuarem, né? Ele não está estabelecendo regra. E Jesus tirou aquele peso, que o jejum não era mais só para mostrar tristeza, lamento, dor, nada, mas agora era diferente, era coisa alegre, muito pelo contrário, era para fazer bem, era para mostrar que você estava bem com o Senhor. Então que Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos.